Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui às nossas aulas de tecidos, nossas aulas de histologia. Então, o corpo humano, ele possui 4 tipos de tecidos especiais, que são o tecido epitelial, tecido conjuntivo e suas especializações, o tecido muscular e o tecido nervoso. Nessa primeira aula aqui, a gente vai falar sobre o tecido epitelial, tá bom? Suas características, a gente vai começar com as características, suas funções, certo? E como a gente pode classificar o tecido epitelial. Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero ajudar vocês aqui, tá? Bom, começando pelas características do tecido epitelial. Ele é formado por células que a gente chama de justapostas. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são muito unidas, estão intimamente unidas umas às outras, tá? Através aí de junções intercelulares, ou que a gente chama de proteínas integradas, certo? E também tem o que vai ajudar aí a unir ela, uma estrutura que ajuda a unir essa célula, que funciona como um adesivo e dá essa característica aí de adesão, seria o desmossomos, tá bom? Que permite, certo? É uma dessas junções que permite aí a união dessa célula. Então, elas são muito coladinhas, a gente chama aí de justapostas. E por estar bem unidas, elas vão apresentar aí pequena quantidade de matriz extracelular, de material extracelular, tá? Entre elas. Então, são células unidas de forma bem organizada, possui um suprimento nervoso, tá? Que é da onde a gente também vai ter uma das funções dela, é a sensibilidade. Não possui vasos, ela é avascular, então é um tecido que não vai ter vasos sanguíneos aí para nutrir ele. A nutrição do tecido epitelial, tá? É muito importante vocês saberem isso. A nutrição do tecido epitelial, ela vai ocorrer por difusão, certo? Através do tecido conjuntivo, que vai estar abaixo dele. A gente vai estudar o tecido conjuntivo e vocês vão ver que tipo de tecido é esse aqui, tá? Mais ou menos é o tecido conjuntivo, um dos tecidos conjuntivos é o frouxo, e a gente vai falar sobre ele depois na aula de tecido conjuntivo. Mas lembrando que esse tecido epitelial, aqui o epitélio, como eu tô mostrando a vocês, células bem unidas, justapostas, certo? Não tem vasos, é avascular, e ele está sustentado por uma lâmina que a gente chama de lâmina basal. E logo abaixo a gente vai ter aqui o tecido conjuntivo. É através desse tecido aqui, que está unido com o epitelial, que os nutrientes vão passar, certo? Eles vão passar por difusão, tá? Os nutrientes e a oxigenação, ela ocorre pela lâmina basal por difusão, certo? Então, ele também possui outra característica importante desse tecido, é a alta capacidade de regeneração, né? Ele sofre mitose constante para se regenerar, ok? Então, essas são as características principais aí do tecido epitelial. Bom, e quais são as funções do tecido epitelial? Primeiro, a gente tem 2 funções importantes aí, que é revestimento, tá? E também a produção, secreção aí de substâncias. Então, a primeira função que eu trouxe aqui para vocês é revestimento, tá? Ele forma a nossa pele, nosso maior órgão, né, do corpo humano, a nossa pele. Proteção, né, da superfície do corpo, além de revestir o nosso corpo, ele nos protege, a nossa primeira barreira aí também de defesa, tá? Proteção dos órgãos, também ele reveste os órgãos e protege também os órgãos e cavidades corporais, tá? Absorção de substâncias, como ocorre aí no intestino e nos rins, tá? Secreção de substâncias, que é a parte do tecido epitelial glandular, que a gente vai ver, né, nas glândulas, por exemplo. Função sensorial, lembra que eu falei que ele tinha nervos, né, no tecido, então ele tem essa função
sensorial por meio do neuroepitélio olfativo também, e impermeabilização. Então, nessa imagem aqui, eu tenho a percepção nervosa, tá? Que é uma função, proteção, secreção, que são as glândulas, troca de substâncias, revestimento, absorção de nutrientes, trocas gasosas, que a gente vai ver lá no tecido que reveste, por exemplo, o pulmão, e expulsão também de partículas, excreção, tá? Tecido epitelial, gente, ele tem origem, tá? Nos 3 folhetos embrionários. A ectoderme é o único, tá? Que tem origem aí nos 3 folhetos. Por exemplo, a ectoderme, que forma a epiderme, a endoderme, que vai revestir aí o intestino, e a mesoderme, que seria o pericárdio. Então, é o único tecido, tá? Que tem aí origem nos 3 folhetos embrionários. Vocês não estão lembrados o que seriam esses 3 folhetos, ectoderme, endoderme, mesoderme? A gente tem uma aula aqui no canal só sobre isso, tá? Lá na parte de embriologia. Bom, vamos classificar agora o tecido epitelial, tá? Então, a gente tem o tecido epitelial de revestimento e tem o tecido epitelial glandular, né, de secreção. Aí, a gente vai ver primeiro aqui o de revestimento, tá? Então, o tecido epitelial de revestimento, a gente pode classificar de acordo com o número de células e o formato das células. Então, as células que formam as camadas que vão revestir esse tecido na superfície vão revestir esse tecido aí, tanto na superfície do corpo, né, tanto na nossa parte externa, quanto também a cavidade interna, né, nos nossos órgãos. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele tem essa função aí, tá? E ele pode ser classificado, o número de célula e o formato da célula, tá? Então, quanto diz respeito aí às camadas, ao número de célula, a gente vai encontrar como epitélio simples, estratificado e pseudoestratificado. Aí, o que seria isso? No simples, gente, ele vai apresentar apenas uma camada de células, como tá aqui, ó, na imagem. Ele só tem uma camada de células. Aí a gente diz que é um epitélio simples, tá? Esses epitélios simples, eles estão mais associados aí à parte de revestimento, né, de órgãos, que vai haver aí trocas, tá, de substâncias, de fusão, por exemplo. Epitélio estratificado está mais relacionado à proteção, tá? Então, a gente tem o da nossa epiderme, por exemplo, na nossa pele, sim, essa parte aqui é um estratificado. O que é um epitélio estratificado? Ele tem 2 camadas, tá? De células, tá? Ou mais, apresenta múltiplas camadas aí de célula. E o pseudoestratificado é um epitélio que ele dá uma falsa impressão de que ele é um epitélio estratificado. Pseudo vem de nome falso, tá? Pseudo é falso. Então, ele é falso estratificado. Por quê? Nesse epitélio aqui, ó, se vocês verem, ele só tem uma camada de célula, tá? Eu não tenho mais de uma. Só que o núcleo, a posição do núcleo, ela está em tamanhos diferentes, ó. Aqui o núcleo está mais embaixo, aqui mais em cima, aqui dessa forma. Então, o rearranjo da célula, o arranjo dos núcleos, eles estão em posições diferentes. Aí dá a falsa impressão de que ele é estratificado. Mas, na verdade, se você olhar bem, ele só tem uma camada de célula. Por isso, é pseudoestratificado. Então, resumindo, quanto ao número de camadas de célula, simples se for uma, estratificado mais de 2 múltiplas de camadas, e pseudo é aquele que parece ter mais de uma, mas só tem uma, tá? Quanto à forma da célula, que é também uma forma da gente classificar esse tecido, ele pode ser epitélio cúbico, tá? Que é o tecido com células em formato de cubo, certo? Uns cubinhos aqui, como tá aqui. Nesse caso aqui, é um epitélio estratificado, porque ele tem mais de uma camada, ó, cúbico, que aí vocês vão encontrar assim, tá numa classificação. Estratificado, porque tem 2 camadas, né? E cúbico, porque ele tem forminha de cubo.
Epitélio colunar, ou também a gente pode chamar de prismático, que ele parece uma coluninha, tá? Aqui é simples colunar, são células alongadas, ou pseudoestratificado, né? Aquele por conta de um rearranjo diferente, colunar, são células alongadas. Epitélio escamoso, são células, ou pavimentoso também que a gente pode chamar, eles são células achatadas, tá? Bem achatadinhas. Aqui é o simples e aqui é o estratificado, seria da nossa pele, por exemplo, né? Nossa parte externa. E epitélio de transição é que vai variar. Uma hora a célula vai estar toda cheinha assim, certo? Um pouquinho mais alongada. Outra hora ela vai estar bem achatadinha. Esse epitélio a gente chama de transição. É o epitélio da bexiga, por exemplo, da bexiga urinária. Quando ela tá cheia, ela fica mais achatadinha, né? Que ela se estica. Quando ela tá mais vazia, ela se alonga, certo? Então, é para comportar aí, né, o líquido. Então, é o epitélio de transição. Esse epitélio de transição, ele é muito cobrado, tá? Esses tipos de epitélio. Aí vocês podem ficar perguntando assim, poxa, é muito nome para eu decorar, para eu aprender. Mas tentem lembrar assim, aonde é que eu vou precisar de um epitélio mais simples? Aonde vai haver difusão, né, trocas gasosas, como o caso aí do endotélio, do epitélio que reveste os alvéolos, por exemplo, o pulmão, o sistema respiratório, onde vai ter trocas gasosas. Vou precisar do mais simples já para facilitar isso aí, não ter tantas barreiras para que ocorra. O epitélio de transição vai estar lá na bexiga, certo? Também ocorrem algumas glândulas também. Já o epitélio aqui, o colunar, que vai ter cílios, é um epitélio que tem absorção de substâncias, a gente vai encontrar lá no tecido. E esses epitélios estratificados é mais de proteção, certo? Que é o que reveste nossa pele, nosso corpo externamente. Então, simples, uma camada, achatadinho, vocês vão ver que é pavimentoso. Se for compridinho, alongado, é colunar. Se for quadradinho, cúbico, é cúbico, certo? Transissorial é que vai mudar. Pseudo estratificado é o que parece, mas não é, né? Mais de uma camada. Estratificado, mais de uma camada, tá? Então, esses aqui são os aonde a gente vai encontrar, né? Epitélio pseudo estratificado, né? Esse aqui é o falso, tá vendo? Parece, mas não é. Ele tem cílios. A gente vai encontrar isso aqui na mucosa nasal, né? Que esses que têm cílios, eles produzem muco. Ajudam aí a absorver, né? É o epitélio da nossa narina, por exemplo, que ajuda a reter aí impurezas. Aqui o epitélio cúbico simples, é o do rim, da absorção de substância, certo? Para ver aí a troca, né? De substância. Epitélio pavimentoso simples do pulmão, lembra que eu falei para ver lá as trocas gasosas? Epitélio estratificado do esôfago, para proteger ali o órgão, né? Proteção para a passagem dos alimentos, tem que ser mais resistente. Aqui, estratificado da uretra também, questão da proteção da resistência. Epitélio prismático simples do estômago, absorção de substâncias. Então, esses aqui são os exemplos de onde a gente vai encontrar esse tipo de epitélio, tá? De revestimento. Agora a gente vai estudar o epitelial glandular, que são as nossas glândulas, tá? Então, as células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do revestimento, já que elas vão partir da origem do epitélio de revestimento, tá? Então, elas são bem unidas também, dispostas em uma única camada, tá? Então, aqui a gente vê as células são bem unidas, certo? Ao contrário, né, do epitelial, aqui é o de revestimento, elas começam a se invaginar aqui, formando essa curvatura aqui em um, tá? Para dar origem à glândula. Então, ela tem origem lá no epitélio
de revestimento. Então, epitélio glandular são tecidos com função secretora, vai secretar substância, que constitui aí órgãos especializados, que a gente chama de glândula. Então, eu tenho aqui, ó, epitélio, e aqui está formando a glândula. Aqui é uma célula caliciforme, né, que vai dar origem à secreção de substância. Ela está invaginando. Aqui uma glândula exócrina. A gente vai ver o que é isso, tá? Aqui são glândulas já envolvidas com vasos sanguíneos. Já é outro tipo de glândula, uma glândula endócrina, tá? Então, aqui é a formação de uma glândula exócrina e aqui é uma glândula endócrina. A endócrina vai estar aí associada aos vasos sanguíneos. Então, como se classificam essas glândulas? Glândula endócrina são glândulas sem ductos que produzem secreções lançadas diretamente no sangue, tá? Aí a gente pode chamar essas secreções até de hormônios, certo? Então, como exemplos, a gente cita aí a glândula da tireoide, mas tem outras glândulas, né? Como as nossas, como o ovário, testículo, são glândulas também que secretam hormônios, tá? Mas no caso aí do ovário testículo, ela vai ser uma glândula mista. Então, a glândula da tireoide, certo? É um exemplo aí de glândula endócrina, vai secretar hormônios, certo, gente? Exócrina, né? Hormônio quer dizer a secreção da substância, ela vai ser diretamente lá na corrente sanguínea. Já a glândula exócrina, elas são glândulas que possuem ductos, certo? Aqui é uma endócrina, ela não tem ducto, e aqui é exócrina, ela tem esses ductos aqui, que vão secretar substâncias nas cavidades, tá? Ou fora do corpo, certo? Ou ela excreta externamente no corpo ou nas cavidades, nas superfícies do corpo. Aí a gente tem aí, por exemplo, a glândula sebácea, a glândula lacrimal, né? A glândula sudorípara. E a glândula mista, ela possui as duas funções. Ela tanto secreta substâncias na cavidade, superfície do corpo, quanto na corrente sanguínea. Aí o nosso principal exemplo é o pâncreas, que ele vai secretar aí substâncias nas cavidades, como o suco pancreático, né, agindo em sua forma exócrina, e também a forma endócrina dele, que ele vai secretar hormônios, tá bom? Então, seria uma glândula mista, tá? Então, endócrina secreta substância diretamente na corrente sanguínea. Exócrina, na parte externa, para fora do corpo, ou cavidades, superfícies do corpo, tá? Para os órgãos. E mista atua nas duas funções, tá certo? Bom, continuando aí a classificação do epitélio glandular, a gente pode classificar as glândulas exócrinas, tá? Como tubulosas ou tubulares, que elas vão apresentar uma porção secretora em forma de tubo. Então, aqui eu tenho uma tubulosa simples, uma simples ramificada, uma composta e uma enovelada. Então, ela secreta a substância como se fosse uma forma de tubo. E também a gente vai ter as tubulosas acinosas ou tubulo-acinosas, que são as mais compostas, tá? Elas apresentam a porção secretora tanto nas glândulas tubulosas como nas acinosas. Então, eu tenho aqui, ó, aqui é uma composta alveolar e aqui é uma acinosa. E também, quanto à forma de como a secreção sai, a gente pode classificar a glândula exócrina aí: merócrina, apócrina e holócrina. Nas glândulas merócrinas, a secreção ela é liberada, tá? Aqui, cadê? Nas merócrinas, a secreção ela vai ser liberada sem que haja perda do citoplasma. Então, a ação lá do complexo de Golgi e tal, ele vai só liberar a secreção lá na superfície ou externamente. Então, elas eliminam aí a secreção para fora sem que haja aí eliminação da parte do citoplasma ou da célula inteira, certo? Aí a gente chama de merócrina. Aqui é um exemplo, uma célula tá intacta, tá? E apenas liberando a secreção. Um exemplo de glândula assim é a glândula do suor, né? A sudorípara e a lacrimal.
tá? Já a glândula apócrina, certo? Ela vai liberar, só que uma porção da célula aqui, ela vai ser arrancada, uma parte do citoplasma vai junto, tá? Junto com a secreção, é por isso que a gente chama de apócrina, como se fosse um pouquinho da célula vai junto com a secreção. Então, um exemplo dessa glândula aqui é a glândula mamária. Já a holócrina, a célula ela vai se desintegrar, tá? Junto com a secreção, ela vai junto, um pedaço da célula vai junto, para depois formar uma nova célula. Então, a célula em desintegração e seu conteúdo em secreção, a célula vai a parte toda. Aí, nesse caso aqui, um exemplo é a glândula sudorípara, aliás, sebácea, tá? A sebácea, porque essa glândula sebácea, ela vai carregar lipídio, né, gordura, e é um produto, a secreção, muito pesado, então acaba indo um pedaço também da célula, acaba indo a célula também junto, tá? E tendo que formar uma nova célula aqui para secreção. Então, holócrina vai tudo, né, célula e secreção. Merócrina vai apenas a secreção da substância, a célula fica intacta, e a apócrina, ela vai em um pedacinho do citoplasma da célula, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí o que é tecido epitelial, a classificação que a gente viu, né, revestimento glandular, e as suas funções e características. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou entrar em contato aqui comigo, que eu terei maior prazer em ajudar vocês. Então, até a próxima, tá bom, gente? Bons estudos. Tchau, tchau.